Olá, este é o Última Edição, o programa que leva a você algumas das reportagens de Veja que está chegando às bancas ou à sua casa, se você já for assinante. Quem está aqui ao meu lado para comentar os destaques é o Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Graeb? Prazer estar aqui. Muito bem. Vamos ver a capa da revista, Augusto. Lula comandava o esquema. Trata-se de uma entrevista exclusiva feita com o Delcídio do Amaral, que antecipou a Veja a segunda, digamos assim, a segunda parte da sua delação premiada. E as revelações são bravas. São Augusto. bravas, são. Tem um teor explosivo enorme. E o Delcídio, a riqueza de detalhes que acompanha cada denúncia que ele faz, é uma coisa devastadora. Devastadora, porque ele realmente procura se justificar, dizendo, não, eu não peguei dinheiro e tal, eu errei porque eu fiz parte desse esquema e tal. Agora, ele conta coisas horrorosas, a gente fica tão... Esse bombardeio de informações faz com que a gente fique até com a pele dura, né? Mas isso aqui é espantoso, porque prova, Veja, se fosse uma revista cabotina, poderia acrescentar, né? Delcídio, Lula, como antecipou. Como queríamos demonstrar. Há tantos meses e tal, porque eles sabiam de tudo, tá aí de novo. Lula que a Dilma também entra nessa. Lula comandava o esquema. Vamos ler a resposta sobre a Dilma, que é curtinha? Vamos lá. Qual o grau de envolvimento... Sobre o Lula ele diz o seguinte. Isso. Errei, mas errei amando do Lula. Sobre a Dilma. Qual é o grau de envolvimento da presidente Dilma? Pergunta o repórter Daniel Pereira, que é quem assina a reportagem. Diz o Delcídio. A Dilma herdou e se beneficiou diretamente do esquema que financiou as campanhas eleitorais dela. A Dilma também sabia de tudo. A diferença é que ela fingia não ter nada a ver com o caso. Ponto. Curto e grosso, né? Curto e grosso. A Dilma não pode, mas diante disso, claro, ela vai continuar falando a mesma coisa, mas ela não tem autoridade nenhuma, né, credibilidade nenhuma para continuar afirmando que não sabia nada de Passadina, não sabia quem era o diretor da Petrobras, não sabia de tudo. O véu da honestidade está se rasgando, Augusto. É isso aí, a mulher honrada. Eu até recomendo ao presidente Fernando Henrique, que é um homem sério, que pare com essa conversa de mulher honrada, porque agora essa expressão foi desautorizada pelo Delcídio. Muito bem. Na sequência, na verdade é um pacote de reportagens sobre a conjuntura política, né? Na sequência, a revista mostra que ficou ruim para ele também. Vamos ver quem é ele. Aécio Neves. A delação do Delcídio do Amaral envolve 31 políticos. 31 políticos. Aquelas carinhas que estão ali do lado são mais alguns dos nomes envolvidos. Mas o Aécio é particularmente significativo que apareça aí, né, Augusto? Não tem dúvida, porque ele era o candidato natural à presidência, de novo, sobretudo com antecipação da saída da Dilma. Se vierem novas eleições, digamos, né? Se o Michel Temer não, por alguma razão, também... Se cair a chapa no TSE... É ele o candidato natural. Agora, ele só terá chances se ele encontrar explicações convincentes. Greve, esse negócio de perseguição política, vazamento seletivo, isso não cola mais. Eu lamento que isso tenha acontecido, porque o Aécio é uma das esperanças de milhões de brasileiros. Mas nós não temos bandidos de estimação, ninguém deve ter. Então, se as acusações contra ele forem consistentes, lamento muito, mas isso vai acabar reforçando a tese que nós encampamos na última conversa
com a Vera Magalhães, inclusive. Os craques da velha política vão ter que se reciclar. Para essa reciclagem tem que encontrar um álibi convincente. Exato. Só para registrar, Augusto, os esclarecimentos que o Aécio terá de prestar são sobre 3 acusações. A de ter se beneficiado de um esquema de corrupção na Furnas Centrais Elétricas, a de ter manipulado dados sigilosos na CPI dos Correios e a de ter se beneficiado de uma conta secreta no exterior. Exato. Certo? A reportagem, neste caso, é do Peter Zales. Aliás, tem um lado bom nisso aí. Acaba com aquela conversa dos acusados, né, ligados ao lulopetismo, inclusive do Lula, da Dilma. Acaba com aquela conversa de que é uma coisa contra o PT. Sim. A Lava Jato alveja o PT. Não. Alveja todo tipo de pessoa suspeita de ter cometido alguma infração, algum delito, alguma ilegalidade. Muito bem. E a reportagem, que não é de política, que a gente vai destacar nessa semana, fala aqui dos velhinhos. Envelhecer no século XXI. É completamente diferente, né, o envelhecimento agora do que no século passado. No século XX, né? Que acabou outro dia. Olha, Graeb, eu conta como é que é. Desculpa, Bom, fica atropelando. Não, imagina. A reportagem mostra que a questão principal para quem está atingindo a velhice hoje em dia é poder viver com autonomia. São pessoas que estão chegando a 80, 90 anos por causa dos avanços da medicina e de tudo mais, fortes, ativas, conscientes, né? E querem viver as suas vidas, não querem ser apêndices da vida dos filhos, né? Exatamente. Então, como é que... A gente fala muito do problema da Previdência, né, Augusto? Como é que a Previdência vai aguentar o envelhecimento da população? A reportagem está falando de uma outra coisa. Como é que um país se prepara para oferecer uma infraestrutura de ótimo, médicos, claro, de lugares para morar, de condomínios especiais, exato, que já existem, né? Cuidadores, especialmente para eles, cuidadores que estejam preparados para atender essas pessoas, exatamente, né? Exatamente, porque é o seguinte, Grebe, eu até conversava com você há pouco, eu conhecia a avó de antigamente. A minha, por exemplo, era assim, ela tinha 60 e poucos anos e ficava com vestido de chita, ali sentado junto com as filhas e tal, esperando a morte tranquilamente, ali, sem grandes dramas. Mas bem, não existe mais a avó de antigamente, eu não vejo nenhuma. Aquela vozinha com 70, 80, aquela clássica, né? Cabelo branco. Aquela vozinha que morava às vezes com a filha mais velha. Isso, sempre. Então alguém tinha de cuidar. Agora elas querem a autossuficiência e tem condições para isso. Porque não tem mais, mulher de 80 anos já não tem aparência de avó de antigamente. Antes era raro, né, encontrar alguém com 90 anos, 90 e pouco. Agora é comum. Eu posso até falar do meu caso, Augusto. Minha mãe tem 86 anos. 86. Ela mora sozinha, não quer... Prefere morar sozinha, não quer cuidadora, porque briga com elas e tal. Mas está lá, ativa, tá? Então, eu entendo muito bem do que essa reportagem está falando, e é verdade. Como a minha mãe tem muitas pessoas... Aí é assim. que tá. Como somos de gerações diferentes, olha o salto. A tua mãe tem 20 anos, mais que a minha avó tinha quando morreu. Olha só. Pronto. Exatamente. Não é mais. São dois exemplos. Dois exemplos. Não é mais aquela avózinha. Exatamente. É isso aí, Augusto. Bom, ótimo. Muito obrigado, aí, como sempre, por comentar comigo os destaques da edição. É um prazer. A gente se vê na próxima semana, né? É isso aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Uma ótima leitura com Veja e até o próximo Última Edição.